Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão do Enem de 2016. A questão do eletrocardiograma. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente e é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto. E aí, analisando esse eletrocardiograma que está apresentado aí, a questão deseja saber qual é a frequência cardíaca do paciente. Se ela é normal, se está acima do ideal, se está abaixo do ideal, e por aí vai. Bom, este gráfico representa aqui o eletrocardiograma e a gente verifica que o intervalo de tempo entre dois batimentos consecutivos, que estão representados por esses picos, representa o período. E o período, então, a gente verifica aqui que no intervalo de 1 a 2 segundos, ou seja, 1 segundo, tem 5 quadrinhos desse. Então, significa que cada quadrinho desses são 0,2 segundos. Entre os picos, a gente pode contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrinhos. Então, o período é 9 vezes 0,2, ou seja, o período é de 1,8 segundos. O período, então, esse intervalo entre dois picos. Período. A frequência é o inverso do período, 1 sobre período. Então, a frequência é 1 sobre 1,8. Isso em hertz. Como a gente quer calcular em batimentos por minuto, hertz é ciclos. Então, nesse caso, batimentos por segundo. Batimentos por minuto é só multiplicar por 60. Então, vai ficar 60 dividido por 1,8 batimentos por minuto. Esse número é ligeiramente maior que 33. Se a gente verificar aqui, a conta vai dar aproximadamente 33,3 batimentos por minuto. Se o ritmo normal é entre 60 e 100, ele está abaixo do valor ideal, abaixo do normal. Então, resposta alternativa, letra C. É interessante a gente perceber essas alternativas, como elas são estranhas. Se fosse um valor abaixo do limite ideal, mas em torno de 60, por exemplo, 57 ou 58, se essa fosse a frequência encontrada, estaria abaixo do valor ideal, mas próximo do limite inferior, sendo abaixo dele. Teríamos duas respostas. Mesma coisa se fosse uma frequência um pouco acima do limite inferior, por exemplo, 62, estaria próximo do limite inferior, mas dentro do normal, certo? Então, questão com alternativas extremas, e ainda bem que tem um valor bem abaixo do valor do limite inferior, então é abaixo do ideal. Alternativa correta, letra C. Ok, jovens? Um abraço.